é filho de turco com dinheiro é prometido para filha de outro sócio da empresa. Isso não é só na Turquia, mas como no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, porque o nome disso se chama troca por poder. Os filhos com pessoas com requisito se tornam vítimas. Eles não podem amar outras pessoas. Eles nascem para viver função do legado do avô, que depois passa para o pai e depois para o filho. E essa tradição turca, praticamente de escolher em questão na família com dinheiro, não é uma tradição comum. Isso aí não é só tradição. O nome disso se chama troca por poder. Filho por filho, poder por poder. Sócio associado. Isso existe no Japão, aqui no Brasil também tem. Isso é muito comum no meio da elite. Mas, Jordana, o que é elite? Elite são pessoas ricas. Elite é um casal com requisito bom, com dinheiro. A não ser se o pai e a mãe interferir, falar, não, meu filho não vai ser sua moeda de troca. Eu tô sofrendo aqui, nem que eu fique. O sofrimento não aumenta pelo meu filho e você fique com os problemas da empresa, mas não jogue os meus filhos. Porque os meus filhos são meus filhos e foi eu que gerei. E eu não vou deixar você fazer uma coisa ridícula dessas por requisito dessa sua obsessão pela empresa, porque o seu pai passou para você. E eu não vou deixar você fazer o aval que nem os outros da sociedade fazem com eles. A não ser se a mãe interferir brava, porque a mãe tem voz também, mas ela também tem que ser estratégica, principalmente a mulher com requisitos. Por isso que as turcas não aceitam novas noias. É por conta da tradição? Gente, tradição, eles não ligam mais. Eles têm medo de você roubar o dinheiro deles. Você ser uma mulher gananciosa. Gente, eu tô falando família com dinheiro. Turco. Adinheirado, tá? Com maior posição. Assim como no Brasil, tem vários sócios com requisitos de maior posição social e econômica. Essas mulheres têm medo de vocês roubarem o ouro delas. Gente, quando eu falo vocês, é estrangeiras. Porque eles colocam que, ai, seu sangue e sua etnia não pode misturar, você tá poluindo nosso sangue. Tá bom, não é amor ao dinheiro, né, minha filha? É porque essas senhoras turcas, elas protegem o patrimônio. Não só os filhos, mas tem que garantir o patrimônio dos netos, dos bisnetos, do filho, por não ter uma mulher terceira no clã. Isso também faz parte de uma tradição disfarçada colocada para o dinheiro. E isso é muito comum vocês verem também no Japão e no meio da sociedade rica. Eu sempre falo aqui, essa sua obsessão pela empresa, porque o seu pai passou para você e eu não vou deixar você fazer o aval que nem os outros da sociedade fazem com eles. A não ser se a mãe interferir brava, porque a mãe tem voz também, mas ela também tem que ser estratégica, principalmente a mulher com requisitos. Por isso que as turcas não aceitam novas noias. É por conta da tradição? Gente, tradição, eles não ligam mais. Eles têm medo de você roubar o dinheiro deles. Você ser uma mulher gananciosa. Gente, eu tô falando família com dinheiro. Turco. Adinheirado, tá? Com maior posição. Assim como no Brasil, tem vários sócios com requisitos de maior posição social e econômica.
Essas mulheres têm medo de vocês roubarem o ouro delas. Gente, quando eu falo vocês, é estrangeiras. Porque eles colocam que, ai, seu sangue e sua etnia não pode misturar, você tá poluindo nosso sangue. Tá bom. Não é amor ao dinheiro, né, minha filha? É porque essas senhoras turcas, elas protegem o patrimônio. Não só os filhos, mas tem que garantir o patrimônio dos netos, dos bisnetos, do filho, por não ter uma mulher terceira no clã. Isso também faz parte de uma tradição disfarçada colocada para o dinheiro. E isso é muito comum vocês verem também no Japão e no meio da sociedade rica. Eu sempre falo aqui, no caso chega uma mulher gananciosa por poder. Isso é que nem na época dos sultões e das sultanas, e também é questão de sobrevivência, para que não dê o golpe de patrimônio estadual. Jordana, como você sabe disso? Eu estudo, eu pesquiso também em questão no meio da sociedade rica. E isso aplica na parte da economia e também eles não acreditam que mancha só o sangue do filho ser bilíngue é considerado mestiço. Mestiço não é só da etnia de pele. Ele é mestiço por parte turco do pai, brasileira da mãe ou italiana com turco. Mas se fala mais em brasileira com turco. Porque vocês acham um homem turco com dinheiro que ia aplicar o golpe, ó, de Estado? Vai não, meu amor, porque aquela senhora que é a mãe do rapaz, ela tá anos à frente de você. Aquela senhora que ser a sua sogra, ou melhor, ser a teu problema, principalmente com teu marido e com teu filho, e ser seu problema pessoal, porque ela vai te ver como uma rival em questão da parte econômica, que o seu filho vai passar as ações dele para você, e não só isso, vai ver você como uma rival em questão de dominar a cabeça do filho dela e tentar tirar algumas tradições. Gente, tradição turca não pode ser tirada. Tradução turca não pode ser mudada. Tradição turca enraizada já nessa sua obsessão pela empresa, porque o seu pai passou para você e eu não vou deixar você fazer o aval que nem os outros da sociedade fazem com eles. A não ser se a mãe interferir brava, porque a mãe tem voz também, mas ela também tem que ser estratégica, principalmente a mulher com requisitos. Por isso que as turcas não aceitam novas noias. É por conta da tradição? Gente, tradição, eles não ligam mais. Eles têm medo de você roubar o dinheiro deles. Você ser uma mulher gananciosa. Gente, eu tô falando família com dinheiro. Turco. Adinheirado, tá? Com maior posição. Assim como no Brasil, tem vários sócios com requisitos de maior posição social e econômica. Essas mulheres têm medo de vocês roubarem o ouro delas. Gente, quando eu falo vocês, é estrangeiras. Porque eles colocam que, ai, seu sangue e sua etnia não pode misturar, você tá poluindo nosso sangue. Tá bom. Não é amor ao dinheiro, né, minha filha? É porque essas senhoras turcas, elas protegem o patrimônio. Não só os filhos, mas tem que garantir o patrimônio dos netos, dos bisnetos, do filho, por não ter uma mulher terceira no clã. Isso também faz parte de uma tradição disfarçada colocada para o dinheiro. E isso é muito comum vocês verem também no Japão e no meio da sociedade rica. Eu sempre falo aqui, essa sua
obsessão pela empresa, porque o seu pai passou para você, e eu não vou deixar você fazer o aval que nem os outros da sociedade fazem com eles. A não ser se a mãe interferir brava, porque a mãe tem voz também, mas ela também tem que ser estratégica, principalmente a mulher com requisitos. Por isso que as turcas não aceitam novas noias. É por conta da tradição? Gente, tradição, eles não ligam mais. Eles têm medo de você roubar o dinheiro deles. Você ser uma mulher gananciosa. Gente, eu tô falando família com dinheiro. Turco. Adinheirado, tá? Com maior posição. Assim como no Brasil, tem vários sócios com requisitos de maior posição social e econômica. Essas mulheres têm medo de vocês roubarem o ouro delas. Gente, quando eu falo vocês, é estrangeiras. Porque eles colocam que, ai, seu sangue e sua etnia não pode misturar, você tá poluindo nosso sangue. Tá bom, não é amor ao dinheiro, né, minha filha? É porque essas senhoras turcas, elas protegem o patrimônio. Não só os filhos, mas tem que garantir o patrimônio dos netos, dos bisnetos, do filho, por não ter uma mulher terceira no clã. Isso também faz parte de uma tradição disfarçada colocada para o dinheiro. E isso é muito comum vocês verem também no Japão e no meio da sociedade rica. Eu sempre falo aqui. No caso, chega uma mulher gananciosa por poder. Isso é que nem na época dos sultões e das sultanas. E também é questão de sobrevivência. Para que não dê o golpe de patrimônio estadual. Jordana, como você sabe disso? Eu estudo, eu pesquiso também em questão no meio da sociedade rica. E isso aplica na parte da economia e também eles não acreditam que manche só o sangue do filho ser bilíngue é considerado mestiço. Mestiço não é só da etnia de pele. Ele é mestiço por parte turco do pai, brasileira da mãe ou italiana com turco. Mas se fala mais em brasileira com turco. Porque vocês acham um homem turco com dinheiro que ia aplicar o golpe, ó, de Estado? Vai não, meu amor, porque aquela senhora que é a mãe do rapaz, ela tá anos à frente de você. Aquela senhora que se é a sua sogra, ou melhor, se é teu problema, principalmente com teu marido e com teu filho, e se é seu problema pessoal, porque ela vai te ver como uma rival em questão da parte econômica, que o seu filho vai passar as ações dele para você, e não só isso, vai ver você como uma rival em questão de dominar a cabeça do filho dela e tentar tirar algumas tradições. Gente, tradição turca não pode ser tirada. Tradução turca não pode ser mudada. Tradição turca enraizada já